No nosso quadro de saúde, nós vamos falar sobre a atuação da osteopatia para tratamentos de problemas de joelho. E o nosso convidado, é o osteopata Marcos Christmann. Ele está aqui ao vivo para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Então vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 45-9925-4747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Marcos. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Um prazer. Agradecer o convite. E espero hoje auxiliar nas perguntas e nas dúvidas dos telespectadores também. É isso aí. Eu queria que você começasse explicando pra gente, Marcos, sobre o tratamento osteopático, para problemas do joelho. A gente sabe que a osteopatia ela funciona para vários tipos de problemas, vários tipos de dores, mas hoje em específico a gente vai falar no joelho, porque as pessoas reclamam mais também, né? Sim, Mauro. Na verdade, assim, uma das estruturas que mais sofrem problemas, dores, inflamações, são as nossas articulações. E dentro delas, os joelhos são as estruturas, assim, as articulações que, de modo geral, mais sofrem lesões. Então, dentro do tratamento osteopático, a gente sempre tenta fazer uma avaliação inicial, colhendo a história desse paciente, tentando entender as causas eventuais desses sintomas, a rotina da vida, se existem fatores predisponentes para que essa dor tenha se instalado. Depois disso, depois de colher esse histórico, a gente tende a fazer uma avaliação clínica, então ali muito importante para a gente criar um diagnóstico conclusivo em cima dessa avaliação, para que depois dessa análise a gente possa iniciar realmente o tratamento osteopático. O tratamento, ele é geralmente um tratamento globalizado. Então, assim, por mais que o paciente chegue com essa queixa direta sobre o joelho, a gente sempre tem que entender que às vezes o joelho pode ser a consequência de um processo sistêmico. Então, às vezes você pode ter uma alteração no quadril, uma alteração no joelho, uma alteração direta sobre o tornozelo, que pode acabar se somatizando a uma sobrecarga na articulação do joelho. Então é importante que nesse tipo de situação a gente consiga sempre fazer uma análise sistêmica. Depois, tendo esse diagnóstico conclusivo, o tratamento osteopático ele parte para as correções que, na grande maioria das vezes, são técnicas manuais, Então a gente utiliza técnicas corretivas para facilitar o funcionamento dessa articulação, para fazer com que os tecidos se executem de uma maneira mais eficiente também e para que esses sintomas diminuam de maneira progressiva de acordo com o equilíbrio da estrutura de modo geral. E, Marcos, o que geralmente, quais que são as principais causas dessas lesões no joelho? São os exercícios, são as faltas de cuidado? O que é que provoca essas lesões? Sim, perfeito. A gente tem fatores diversos, Mas, assim, os mais comuns são as instabilidades articulares. E essas instabilidades, elas podem vir por vários fatores. Então, o próprio sedentarismo, Então, assim, a falta da atividade física faz com que as nossas articulações, elas fiquem mais vulneráveis a sofrerem sobrecargas também. Alterações de obesidade, então, assim, quando o paciente tem uma sobrecarga corporal muito grande, isso acaba gerando uma impactação, uma sobrecarga sobre os tecidos na articulação do joelho, que podem acabar gerando lesões cartilaginosas, meniscais. Então, a questão da obesidade, ela é um fator bastante importante nesse contexto geral. Outros fatores, existem até alterações congênitas, então alterações de formação, a gente vê muito isso em crianças, muito em adolescentes também, que durante o seu processo de crescimento acabam aparecendo com sintomas muitas vezes sem ter tido nenhum trauma, Então, aquela criança que vem com uma queixa eventual no joelho, mas ela não teve nenhuma queda importante, nenhum trauma direto. Então, as alterações de curvatura, aqueles pacientes que apresentam um joelho varo, um joelho valgo, que são as curvaturas do joelho um pouco mais acentuadas, elas também podem acabar desencadeando sobrecargas compressivas e acabar gerando, de médio a longo prazo, lesões mais significativas sobre os joelhos também. A questão, além de todos esses processos, a gente fala também muito sobre as questões de desgaste, sobre as artroses também, E muito se imagina que as artroses, elas são condições vindas só depois de uma certa idade. E na verdade não, a gente vê que em atletas, por exemplo, de alto rendimento, que acabam tendo uma sobrecarga muito aguda sobre a articulação, que acaba tendo um excesso de uso, pela atividade diária, também podem acabar desencadeando desgastes precoces, E esses desgastes podem vir de maneira crônica a desencadear uma artrose mais precoce também. Então, as causas são multifatoriais, o importante nesse processo sempre é fazer uma boa avaliação, para dentro desse todo histórico a gente trabalhar com fatores multidisciplinares para conseguir ter um resultado efetivo em cima dessas análises feitas. E assim, Marcos, existem lesões que elas não precisam de cirurgia e só com a osteopatia elas já melhoram? Sim.
Na verdade, a grande maioria das lesões ou até dos processos inflamatórios, de modo geral, do joelho, eles não têm a necessidade do procedimento cirúrgico, né? Claro que é muito mais eficiente quando a gente tem um trabalho multidisciplinar. Então, existem casos, por exemplo, de lesões de rupturas de ligamento completo, que é muito comum, lesão de ligamento cruzado, por exemplo, quando são rupturas completas, artroses mais severas, alguns tipos de lesões meniscais que não se foge de procedimentos cirúrgicos, né? Mas a grande maioria das demais alterações, as tendinites, lesões parciais de ligamento, lesões cartilaginosas, a gente consegue ter uma recuperação muito eficiente sem que tenha necessidade de tratamento cirúrgico, né? E isso enfatizando que muitas vezes, quando a gente consegue ter o acompanhamento desse paciente, muitas vezes junto com o ortopedista, junto com o profissional que vai fazer a reabilitação muscular também de maneira eficiente, o fisioterapeuta, o educador físico, a gente consegue sim traçar um tratamento para que muitas vezes o paciente, essa pessoa consiga se livrar do procedimento cirúrgico. E assim, aquela famosa dor no ciático, né? Ela também pode surgir dores no joelho, as pessoas que têm esse problema? Podem, Mauro. As dores de ciática, elas têm características um pouco diferentes durante a análise clínica, né? Mas como a inervação do ciático, ela transpassa mais da parte de trás do joelho, é natural que o ciático também possa desencadear sintomas sobre essa região. Mas nos testes, por exemplo, a gente já consegue determinar se a característica dessa alteração ela é mais, por exemplo, de uma disfunção local ou se ela tem uma correlação, por exemplo, nevrálgica, como a questão do ciático. E aí é um ponto importante a se ressaltar, porque às vezes esse paciente ele pode ter uma dor no joelho causada por uma alteração do ciático, chegar no consultório com dores, principalmente a nível posterior de joelho, mas a gente não precisa tratar muito esse joelho. Nós temos que tratar muitas vezes as causas compressivas desse ciático. Às vezes uma hérnia de disco, uma alteração compressiva no trajeto do nervo. Muitas vezes quando a gente faz o reajuste desses tecidos, automaticamente aquela dor migratória para a perna, para o joelho, ela se repara de maneira autônoma sem que a gente tenha que tratar diretamente o joelho. E assim, como que funciona, Marcos, esse tratamento osteopático nos problemas do joelho? É através de fisioterapia, massagens? Como que funciona esse tratamento? Sim, o tratamento osteopático, na verdade, ele visa primeiro entender quais são as causas primárias desses sintomas. Então, se existe, por exemplo, alguma alteração restritiva, que o paciente apresente alguma limitação de movimento, se existe, por exemplo, alguma condição muscular que está envolvendo a dificuldade na execução desses movimentos também, se existem correlações de tecidos adjacentes, então articulações próximas que podem estar influenciando diretamente sobre essa articulação. Então, em cima dessas análises, a gente vai fazer as técnicas osteopáticas corretivas. Então, são técnicas específicas para cada articulação. A gente utiliza uma gama de técnicas que vão depender de acordo com cada articulação. E a gente busca reequilibrar a estrutura de modo geral. Então, muitas vezes, o paciente pode apresentar uma alteração de quadril e acabar desencadeando uma pisada errada, automaticamente ele vai gerar uma sobrecarga maior para um joelho do que o outro. Então isso de médio a longo prazo ele pode começar a ter dores refletidas sobre o joelho. Então as correções muitas vezes a nível pélvica, de quadril, elas trazem resultados muito eficientes quando se tem alterações de cunho mais compressivo a nível de joelho. Então alterações diretamente sobre o joelho, a gente também faz técnicas específicas, mobilização patelar, descompressão articular e o reequilíbrio da musculatura que tem uma função muito importante para a dinâmica da articulação também. E assim, é necessário tratamento também multidisciplinar? Tem que ter outros cuidados juntos ali também? Perfeito. A gente sempre orienta, né? Eu acho que esse cuidado, e quando a gente olha para o corpo, a gente tem que entender que ele é composto de vários tecidos, né? E tudo isso requer uma harmonia para que o corpo esteja em equilíbrio. Então, quando a gente faz o tratamento osteopático, a gente busca o reequilíbrio daquela articulação, a gente ressalta para o paciente que ele também tem que ter a preocupação com o pós-tratamento. Então, o trabalho de fortalecimento vai ajudar a estabilizar aquela articulação para que, às vezes, os mesmos fatores do dia, trabalho, enfim, não acabem desencadeando novamente o mesmo problema, né? Então, o trabalho do fortalecimento, você executar talvez uma fisioterapia convencional associada ao tratamento osteopático, pacientes que às vezes apresentam degenerações importantes, às vezes o ortopedista ele tem N caminhos também com, às vezes, ingestões de medicamentos a nível articular, então hoje se usa muito ácido hialurônico para facilitar um pouco mais a hidratação da articulação. Então, esse trabalho multidisciplinar faz com que a gente consiga ter uma eficiência maior ao tratamento
E não só isso, mas a gente consegue ter uma estabilidade melhor da correção daquele quadro também. Outra coisa, Marco, a gente sabe que com todo esse avanço também aí, né, da tecnologia da saúde, hoje os tratamentos, eles são mais rápidos que alguns anos atrás. Você percebe que tem algumas mudanças também aí? Sim, verdade. Se a gente for analisar alguns anos atrás, a gente priorizava muito a questão do repouso, né? Era muito comum se falar assim, você tem uma lesão, você precisa ficar de repouso, quietinho. Levanta as pernas. Isso, né? E hoje, os estudos mais atuais, eles já demonstram que quanto antes a gente iniciar essa reabilitação, esse tratamento, mais rápido você consegue trazer o paciente de volta para a sua rotina habitual. Claro que cada caso tem a sua particularidade. Quando a gente fala de iniciar uma reabilitação mais rápida possível, ela vai ter que respeitar o tempo de cada tipo de lesão também. E hoje a gente não trata só o pós-operatório ou pós-trauma, a gente já pensa muito no pré. Então, no caso, preparação antes da cirurgia ou antes do tratamento. Perfeito. Também. Então, assim, tem um paciente, por exemplo, que teve uma lesão de ligamento cruzado de joelho. Não é um paciente que tem uma necessidade de cirurgia emergencial. Então, muitas vezes ele vai marcar a cirurgia dele para alguns meses, né? De acordo com a disponibilidade. Então, você já prepara aquela articulação através de algumas atividades, né? Num contexto geral, para que esse pós-operatório ele seja ainda mais eficiente. Você já prepara a articulação para receber esse novo ligamento, para que as estruturas musculares já se apresentem numa condição mais estável e para que essa reabilitação pós, ela tenha uma eficiência ainda maior. Para se dar um exemplo desses mesmos pacientes que têm lesões de ligamento cruzado, que são muito comuns, né? Se tinha um tempo de reabilitação médio aí de 6 a 8 meses para que ele voltasse às suas rotinas habituais. Hoje, em menos de 3 meses, a gente já consegue ter uma reabilitação muito eficiente. A gente entende que a questão dessa reidratação do ligamento vai ter um tempo, né? E esse tempo vai ter que ser respeitado. Mas hoje você já consegue fazer com que esse paciente volte à sua rotina de trabalho, ao seu hábito diário, de uma maneira muito mais precoce, com o avanço da tecnologia dentro da reabilitação hoje também. Marcos, alguns relatos, né, que os pacientes reclamam, acho que bastante também, são aquelas queixas, são estalos no joelho, inchaços. O que são esses incômodos? O que é isso que acontece às vezes? Sim. É frio, é calor? Eles às vezes falam, vai chover, tá estralando. Mas o que é isso que acontece mesmo? Sim. Os estalidos, eles podem ser tanto patológicos, problemáticos, quanto não. Então é interessante sempre fazer uma boa análise para entender o que está desencadeando esses estalidos. Podem ser por N fatores, né? O que geralmente mais nos preocupa é quando esses estalidos eles acabam desencadeando processos inflamatórios, processos degenerativos. E a maioria das vezes esses estalidos eles vêm por uma sobrecarga de uma estrutura chamada patela, que é um ossinho que a gente tem na frente do joelho. Muitas vezes essa estrutura, por encurtamento de musculatura, um desequilíbrio muscular, quando a gente vai se abaixar, levantar, a gente acaba sentindo esse estalido. A gente está crocante. Né? Está ficando crocante. Isso. E muitas vezes essa condição do estalido, ela pode estar relacionada a um aumento de pressão intraarticular, ou seja, de duas estruturas ósseas. Isso, quando acontece de maneira muito frequente, pode acabar gerando lesões cartilaginosas, pode acabar gerando lesões das próprias estruturas ósseas também e desenvolvendo patologias como condromalácia, que podem chegar a ponto até de necrosar a estrutura óssea. Então, existem desvios patelares também que causam esses estalidos. Então, é muito interessante a gente avaliar para entender o que está desencadeando esses estalidos. Existem fatores climáticos. Quando a gente tem já uma predisposição, uma desidratação articular, então massas de ar fria tendem a gerar um aumento desse tipo de sintoma também. Por incrível que pareça, isso pode acontecer. Mas tudo tem como você tratar. Algumas situações são tão simples que algumas orientações domiciliares já resolvem também. E outras, às vezes, requerem uma atenção maior, um tratamento, às vezes, um pouco mais prolongado, dependendo do que está potencializando esses estalidos. Muitas vezes, essa própria crepitação, ela pode causar inflamações em tecidos, como bolsas de líquido, então bursites, tendinites, e causar processos inflamatórios na articulação de maneira muito importante também. Mas o importante, né, é você ter um acompanhamento. Você percebeu qualquer diferença, tá te incomodando, procurar o osteopata, conversar. Inclusive, vou deixar o Insta do Marcos aqui, ó, marcoschristmann.osteopatia, tá ali na telinha, tá? Se quiser interagir com ele, quiser saber mais como que funciona, os cuidados, o que é após esses tratamentos também, pode entrar em contato lá que com certeza ele vai responder para vocês. Gratidão, obrigado, bom retorno aí pro consultório.